Pastor, o Diógenes Cruz de Brasília, Distrito Federal, destaca lá em seu e-mail: eu tenho acompanhado alguns vídeos e pregações que têm surgido recentemente sobre o evangelho humanista, teologia da prosperidade, que coloca o homem no centro, enfim. E eu gostaria de saber, por conta dessas questões, como é que o crente deve equilibrar suas boas ambições neste mundo sem amá-lo, como perseguir seus sonhos, que ele põe aqui entre aspas, seculares, tipo um bom emprego, um bom salário, vontade de viajar, gastar, sem se tornar escravo do materialismo. Enfim, ele põe em suma, Elisa, a pergunta dele seria: como posso equilibrar minhas ambições nessa terra sem amar este mundo? Certo, essa é uma pergunta muito pertinente, não é? E eu creio que nós temos que observar alguns princípios aí para poder dar uma resposta aí ao nosso querido ouvinte. Em primeiro lugar, historicamente, a igreja tem tomado posições a respeito dessa questão do uso e usufruto dos bens materiais aqui em nosso mundo, né? A posição bem conhecida, uma posição bem conhecida que se desenvolveu ao longo da Idade Média, é aquela de que você tem que se abster de todos os prazeres materiais, das posses e do usufruto aqui de propriedades e bens, e se dedicar a uma vida de isolamento, uma vida de pobreza, para que você possa, assim, meditando, né, estando completamente desapegado das coisas desse mundo, elevar-se espiritualmente e chegar mais diante de Deus. Essa foi a postura de muitas pessoas durante o início da Idade Média e posteriormente, chegando ao ponto de influenciar a igreja cristã, que criou um sacramento, né, que era o sacerdócio, onde o padre, o sacerdote, ele vai fazer 3 votos para poder se tornar sacerdote. É o voto de obediência, de castidade e de pobreza. Né? A ideia é que o sacerdote, como mediador entre Deus e os homens, e uma pessoa que lida com as coisas de Deus, ele não pode ter bens, ele não pode ter propriedades, ele vai viver uma vida de renúncia, uma vida de abstinência. Ele não desapego a qualquer prazer. Desapego a qualquer coisa, inclusive não vai ser nem casado, né? Para poder, então, ministrar a Deus. Essa postura de total separação do mundo e dos bens materiais e tudo de bom que nele tem, é o resultado da influência de uma visão dicotômica que tem origem no dualismo grego, que remonta a Platão e ao neoplatonismo, né, que é a ideia de que a matéria é má e que o espírito é bom. E que, portanto, qualquer coisa relacionada com a matéria, ela é intrinsecamente ruim, quando não pecaminosa. E que, para que nós nos elevemos espiritualmente, nós temos que renunciar exatamente a todos os prazeres que são decorrentes de possuir bens ou de usar o corpo, enfim. É daí que vem essa separação, então, do secular e do sacro? Sem dúvida, não é? Isso mais adiante vai abrindo uma brecha entre essas duas esferas, quando, na verdade, não existe essa separação, não é? Uma outra posição, não é, que vai na direção contrária, ela foi muito adotada depois do período da Reforma Protestante, quando o cristianismo cresceu, floresceu e prosperou em muitos países, não é? Primeiro na Europa e nos Estados Unidos, gerando bens, gerando riqueza, não é? Os cristãos se tornaram abastados, se tornaram ricos, prósperos, e não poucos então começaram a colocar a sua confiança, a sua alegria, o seu prazer nos bens materiais e no usufruto deles. Então, esse processo em que a igreja se acomodou ao mundo, aos bens materiais, à prosperidade em geral, é chamado de secularização. Isso prosperou de tal maneira que as pessoas entenderam que elas podiam ser felizes, não é? Sem Deus. Se elas tivessem riqueza suficiente, bem suficiente, segurança, todas advindas dos bens materiais e das conquistas do trabalho e dos empreendimentos que elas fizeram, Deus para quê? Igreja para quê? E o resultado é que essas igrejas esvaziaram na Europa e há um processo parecido acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu creio que a posição correta, Natsan, é a seguinte: deve passar por alguns pontos. Primeiro, foi Deus quem criou o mundo. Foi Deus quem criou as coisas boas que há no mundo. Deus é que nos deu paladar para aproveitar, sentir o gosto das coisas, nos deu tato para termos prazer em tocar e tatear, acariciar, não é isso? Ele é que nos dotou de olhos para ver as belezas desse mundo, de ouvidos para apreciar
apreciar boa música. Ou seja, Deus fez o homem para o mundo e o mundo para o homem. Então, teoricamente, não é? A princípio, nós temos que dizer que o uso e o desfrute do mundo está em perfeito acordo com a vontade de Deus. Aliás, quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim. Exato. E não num deserto, né? E o jardim estava cheio de coisas maravilhosas, né? Havia animais, havia rios, pedras preciosas, havia frutas, e Deus deu a mulher ao homem, não é? E disse: crescer e multiplicar, aproveite, não é? Desenvolva essa criação, desfruta de tudo isso. A entrada do pecado no mundo não quebrou isso, tá? Mas manchou o prazer do homem. Aquilo que era para ser um desfrute grato, não é? Agradecido a Deus, o homem desfrutar de tudo aquilo e dizer assim: puxa, isso aí foi o meu Criador que me deu, não é? E glorificar a Deus, agradecer a Deus e adorar a Deus por todas aquelas coisas boas que Deus fez. Depois que o pecado entrou no mundo, estas coisas se tornaram o Deus do homem. O homem agora vive para estas coisas, quando deveria viver para Deus e usufruir destas coisas que Deus lhe dá. Agora a coisa inverteu, não é? Os bens, os prazeres, as alegrias relacionadas com as posses e os bens materiais acabaram se tornando um fim em si mesmos. Isso é chamado os deuses. Isso é chamado na Bíblia de idolatria, a ponto de o apóstolo Paulo dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. E ele diz que a avareza, que é o apego aos bens materiais, a avareza é idolatria, porque acaba constituindo um Deus na presença do nosso Deus, que disse: não terás outros deuses diante de mim. E a pessoa então começa a viver para isso. Então, esse ponto aqui, Natsan, a gente tem que ter em mente, não é? O primeiro ponto é esse. Em si, o desfrutar das coisas desse mundo não está errado. Sim. Não está errado você querer ter uma boa casa, ter um bom carro, você ter um bom trabalho, você visitar lugares, passear, conhecer a natureza maravilhosa que Deus criou. Isso não tem nada errado com isso. Segunda coisa, se torna pecaminoso quando isso ocupa o primeiro lugar na sua vida. Isso se torna a razão pela qual você quer estudar, trabalhar, ter um bom emprego, né? O seu alvo é só isso, né? E você esquece que Deus nos faz prosperar para que a gente ajude os pobres, os necessitados, que a gente pratique boas obras, que a gente invista no reino de Deus e que nós em tudo isso rendamos graças a Deus, que de tudo nos dá abundantemente na sua misericórdia, na sua bondade. Há uma terceira coisa, Nathan, que eu acho que é importante a gente dizer aqui, é que a Bíblia nos deixa claro que há um mundo que se aproxima, um mundo vindouro, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, onde Deus haverá de estar juntamente com o seu povo, ressurreto, tendo sido vencida a morte, o pecado, Satanás e o mundo atual. Um mundo de alegrias e prazeres indizíveis. A Bíblia não entra, inclusive, em muitos detalhes, mas compara a cidade de Jerusalém, não é? Como cheia de ouro e ruas douradas e portões de diamantes. É figurado, é claro, né? Mostrando a beleza, a riqueza da presença de Deus. A árvore da vida, não é? Que está ali no rio que corre do trono de Deus e que alimenta as nações. A Bíblia usa de figuras extraordinárias. No livro do profeta Isaías, capítulo 65, fala do novo céu e da nova terra. Então, há um mundo vindouro que se aproxima e que Deus está preparando para nós, que será o nosso habitat final, é nosso lar final. Então, isso significa que as coisas desse mundo aqui, por mais prazerosas que elas pareçam, elas empalidecem diante da glória do mundo vindouro. Então, a gente tem que lembrar que nossa passagem nesse mundo aqui é uma passagem mesmo, nós somos peregrinos, nós não podemos nos apegar a estas coisas, não podemos colocar nelas o nosso coração e devemos viver na expectativa do novo céu e da nova terra que Deus está preparando para o seu povo. Então, é isso que eu diria. Como é que você equilibra estas coisas? Você equilibra estas coisas com o desejo correto de usufruir delas com uma boa teologia, não é? Lembrando que o fim principal do homem é viver para a glória de Deus, que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos, devemos doar, investir e abençoar os outros com os bens que Deus nos deu e viver na expectativa desse habitat final que Deus está preparando para nós. Bênção. Pois é, Diógenes Cruz, lá de Brasília, essa é a questão, e foi colocado em suma olhar para a Bíblia, olhar para a vontade de Deus e caminhar
de acordo com ele, sendo um bom profissional, obtendo os lucros desse bom profissionalismo, né, de todas as questões, mas sem colocá-lo na frente, digamos, dos seus alvos, colocá-lo sempre abaixo de Deus. Certinho. Certo? Tá bom, gente. Obrigado pela audiência de todos os nossos ouvintes. Pastor, obrigado pela boa resposta. Foi muito joia. Nathan, deixa eu só dizer uma coisa ainda para o nosso ouvinte. Pode ser que você, querido ouvinte, não teve a oportunidade aqui nesse mundo de desfrutar das belezas, das coisas boas que o mundo tem. Mas não se preocupe com isso. O novo céu e a nova terra está chegando, não é? E o que Deus preparou para nós não subiu ao coração humano, não é? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Que Deus nos abençoe, fique em paz, tranquilidade, seguindo a vontade de Deus.